Olá, pessoal, boa tarde. Está iniciando mais uma vez a gravação aí da nossa aula da disciplina de Informática Básica. Na aula passada, nós aprendemos a trabalhar rapidinho, com o editor de arquivos lá do celular de vocês. E na aula atrasada, a gente também aprendeu um pouquinho a trabalhar com o explorador de arquivos do Windows 10. Vimos uma aula bem rapidinha, né, sobre o Windows 10, bem basiquinho, bem basicona mesmo, tudo que nos permite ser feito numa aula à distância de informática, que já é um desafio sem estarmos em um laboratório de informática. Hoje eu quero dar início com vocês o trabalho com programas dedicados para a edição de textos. A utilização desses programas, a utilização desses softwares vai ser muito importante para vocês, porque é através destes softwares que vocês vão produzir os trabalhos de vocês, produzir tudo que vocês vão apresentar aos professores, tá? Daqui para frente, né, vai ser um programa indispensável, seja para a vida acadêmica de vocês, seja para a vida profissional de vocês. Existem vários e vários editores de texto, como eu mostrei para vocês em outra aula lá do início, que a gente estava falando sobre informática. Então, tem editores de texto da Microsoft, que é o Microsoft Word, né? Tem o da OpenOffice, tem da própria Google, e assim por diante. Alguns feitos para, alguns não, a grande maioria, feitos para serem utilizados em um computador pessoal, que a gente chama de desktop, né, ou notebook, e outros também adaptados, feitos para que você possa utilizar em celular também. Um programa de editor de texto de celular não é indicado, por exemplo, para você fazer uma dissertação, um TCC, uma monografia, né, que é um trabalho bem longo e exaustivo, você fazer pelo celular é inviável, digamos assim, praticamente impossível. Então, aconselho-se ter o computador. Mas algumas atividades curtas, que levam 1, 2 folhas, por exemplo, e quem não tem computador em casa, não tem como que se virar, e o professor pede um trabalho aqui e acolá, você tem que, às vezes, se desenrolar com o que tem, e aí a gente pode utilizar um editor de texto para os celulares, que será tema da nossa próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com um editor de texto utilizado no computador, tá? No computador mesmo, normal, na plataforma aqui Windows. E aí eu vou querer trabalhar com vocês um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, que é o Microsoft Word, certo? Eu tenho aqui instalado no meu computador tanto a versão 2016, Microsoft Word, quanto a versão 2010. Eu vou trabalhar aqui com vocês a versão mais atual, tá? Que é a 2016. Então, estou aqui na minha máquina, no meu computador, vou clicar aqui no botão Iniciar. Eu já tenho aqui, ó, travado, né, salvo aqui no meu computador, a versão do Microsoft Word 2010. Mas eu vou localizar aqui a do Word 2016, tá bom? Então, cliquei aqui no botão Iniciar do Windows e vou lá na letra M de Microsoft, que vai estar lá, tá? Ó, Microsoft Office. E dentro do Microsoft Office vai estar lá, cadê o 2016? Será que está na letra W de Word? Deixa eu ver aqui, que eu não estou localizando. Tá aqui na letra W de Word, tá? O 2010 estava lá na letra M, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a letra M. Eu tenho os dois instalados, tá? Então, tem as duas maneiras. Então, aqui na pasta Microsoft Office, tá o meu Word 2010. Microsoft Word 2010, tá? Mas, se eu vier aqui direto na letra W de Word, eu também vou localizá-lo aqui. Tá? Eu não tenho instalado o OpenOffice, quem sabe eu instale para uma próxima aula, para uma aula futura, mas quem sabe mexer no Word, sabe mexer no OpenOffice também, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em Word. Quando eu clico, ó, aparece essa tela inicial aqui que está aparecendo para vocês, tá?
aqui, deixa eu compartilhar só a tela do Word, para não ficar ocupando espaço com outras informações aqui da minha tela. Ok? Só me confirmem, por favor, se vocês estão visualizando aí a minha tela do Microsoft Word, eu acredito que estejam. Então, veja só, essa aí, pessoal, é a tela inicial do nosso Microsoft Word, a tela de abertura, tá? Assim que você entra, é essa tela que se apresenta para vocês, isso a gente acessando pelo computador da forma que eu acabei de demonstrar. Nessa tela, né, que é a chamada página inicial, ele já me traz algumas informações, né? De cara aqui, ele me dá logo a opção de criar um documento em branco, que é o que geralmente a gente costuma utilizar. Tem a opção fazer um tour pelo Word, tá? A outra opção aqui, um espaçamento único. Tem já alguns modelos salvos. Aqui no caso, eu tenho um modelo de currículo. Se você quiser ver mais modelos, quando você clica aqui em mais modelos, ele vai lhe mostrar uma infinidade de modelos de documentos que você pode utilizar, tá bom? Ó, modelo de certificado, etc, etc. Mas não é isso que a gente vai fazer inicialmente. Vou voltar aqui para a página inicial, que é o que está selecionado. Além disso, logo na página inicial, isso no Word 2016, além da página inicial, ele tem aqui a lista dos últimos arquivos que foram abertos aqui ou modificados nesse programa, tá? Nesse software. E se eu clicar aqui em fixo, se eu quiser deixar algum documento fixo aqui, que eu sempre quero acessar, assim que eu abrir o Word, também é possível. Okay? Aqui, ó, nessa aba novo, eu já posso clicar aqui em documento em branco e criar um documento em branco, tá? Mas eu posso vir aqui em novo também e clicar e criar um documento em branco ou acessar os modelos, como eu já disse para vocês. Isso se eu for criar um novo documento. Se eu quiser abrir um documento já existente, já salvo no computador, eu venho aqui em abrir, ó, e ele me dá tanto os documentos mais recentes, que foram abertos aqui na minha máquina, tá certo? Ele também me dá a opção de localizar documentos que estejam salvos na nuvem. No caso, a nuvem aqui da Microsoft é o OneDrive, então se você tem uma conta no OneDrive, você pode se conectar, clicando aqui em entrar, e aí você vai digitar o seu login e senha dessa conta e acessar, que não é o que a gente vai fazer aqui agora. E também abrir os arquivos existentes neste personal computer, nesse computador pessoal. E aí ele vai mostrar as pastas existentes, ó, na minha pasta documentos. E aí dentro da minha pasta documentos tem todas estas pastas aqui, ó, e alguns outros arquivos. Então, por exemplo, se eu quiser abrir aqui o arquivo Novena São José, por exemplo, que eu tenho salvo aqui, já no computador, eu vou clicar e ele vai abrir justamente esse arquivo em Word que eu tenho salvo aqui, tá? Bom, mas deixa eu voltar de novo lá para a tela inicial, que eu não quero abrir um arquivo existente, eu quero criar um arquivo a partir do zero, tá? Bom, mesmo estando com o arquivo aqui, ó, aberto, tá certo? Que foi o que eu acabei de fazer, nós temos como acessar novamente todas aquelas informações que eu acabei de mostrar para vocês. Onde? Clicando aqui, ó, em arquivo. De novo, ó, quando eu clico aqui em arquivo, me aparece de novo aquela tela inicial, tá? E com mais algumas outras opções relacionadas ao arquivo que está aberto. Mas eu tenho aqui, ó, novo, abrir, tá? E página inicial novamente. O que eu vou querer fazer é criar um documento do zero, um documento em branco. Quando eu cliquei, abriu aqui uma nova tela, mas deixa eu ver o que está compartilhando para vocês. Está compartilhando ainda o documento antigo. Eu vou compartilhar agora o novo documento que eu acabei de criar. Quando eu cliquei em novo, tá?
ele abriu um novo arquivo todo em branco, tá certo? Vou só conferir aqui na tela se está apresentando para vocês o meu documento em branco. Tá sim, tá aparecendo. Ok, pronto. Até aqui tudo bem, né? Então, esse é o nosso novo documento criado em branco. Quando você abre, né? Quando você cria um novo documento em branco, é esta tela inicial aí que vai aparecer para você. É o que a gente chama de interface. Perdão. É o que a gente chama de interface do software, interface do programa. É através dessa interface que você vai inserir as informações e transformá-las, e o que a gente chama de editá-las. Logo aqui em cima, já aparece, né, nessa parte de cima, a faixa de opções de edição aqui do Microsoft Word, tá certo? São as chamadas, né, ribbon, não sei nem pronunciar esse nome, né? Ribbon, que faz referência a cada um destes componentes aqui. Então, dentro desta faixa, eu tenho, além do arquivo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? No arquivo que eu acabei de abrir, certo? Quando você clica, ela faz isso. Tem a página inicial, que é a que geralmente vem selecionada. Tem a aba, ou o menu de comandos, inserir, ok? Tem o de design, a chamada guia de design. Tem a guia de layout, a guia de referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas guias aqui, tá certo? Essas guias vão variar um pouquinho de versão para versão do Microsoft Word. Nós estamos trabalhando aqui, como eu disse, com a versão 2016. E aí, de uma versão para outra, algumas sempre vão ter alguns recursos a mais que outra, tá? Então, essas guias de faixas de opções, né, são divididas justamente por cada uma desses grupos de ferramentas. Grupo de ferramentas de página inicial, grupo de ferramentas de inserir, de design, layout, e assim por diante, ok? Falando inicialmente aqui, ó, da página inicial. Vocês podem ver que nessa guia página inicial aparecem alguns subgrupos, digamos assim, de onde tem estas ferramentas. E aqui, na parte inferior direita de cada um destes subgrupos, tem um íconezinho, ó, que lhe permite expandir para abrir mais algumas janelas que você pode fazer mais alterações, tá certo? Então, nós temos esse acesso aqui deste subgrupo, por exemplo, de área de transferência. Quando você clica aqui em área de transferência, ele abre uma aba aqui do lado lateral esquerdo, onde ele dá, por exemplo, algumas informações da área de transferência do computador. No meu caso aqui, a última informação que eu copiei para transferir foi justamente essa informação da nossa aula de hoje, tá? E aí ele mostra tudo que tem aqui. Se eu clicar em limpar em tudo, ó, limpar tudo, ele já não apresenta mais nada. Aqui no subgrupo fonte, além de todas essas informações que eu vou falar já para vocês, quando a gente clica aqui nesse íconezinho do canto inferior direito do subgrupo fonte, abre mais uma outra janelinha dentro do próprio Word, onde eu posso ainda fazer ainda mais alterações, ok? E temos outros botões aqui, onde a gente pode também fazer mais outras alterações. A gente vai ver cada uma delas de uma maneira mais detida. Parágrafo, quando eu clico em parágrafo,
Abre mais alguma janelinha para editar parágrafos. Mais adiante a gente vai falar disso. Estilos de fonte também, ó. E assim por diante, tá? Eu botei para... Mostrar guias e comandos. Ok? Sim, foi o que eu acabei de fazer. Essas barras, esses grupos, eles também podem, para você ganhar mais espaço na tela, serem ocultados, de maneira que não fique aparecendo e apenas as guias estejam aqui visíveis, disponíveis. Sumiu todas aquelas informações? Não, apenas estão ocultas. Quando você clica aqui de novo em página inicial, elas reaparecem. Quando você clica fora, elas somem. Se você quiser ficar visualizando sempre, é só quando você clicar aqui em página inicial, clica aqui nesse alfinetezinho, que ela fica fixa, tá? Quer deixar ela oculta? Clica aqui de novo, que ela fica oculta. Mas no nosso caso aqui, para facilitar a nossa vida, nós vamos deixar aqui essa faixa de opções com as suas guias e os grupos e subgrupos aqui disponíveis, tá bom? Bom, agora vamos falar de cada uma das ferramentas existentes, ferramentas para edição de texto existentes nessas guias, tá certo? Por exemplo, aqui na página inicial, dentro do grupo fonte, nós temos algumas informações, como por exemplo, os estilos de fontes existentes no computador. O que são os estilos de fontes? São os formatos das letras. Por exemplo, eu vou digitar aqui, aula de informática básica. Tá? O formato dessa letra, tá? O estilo dessa letra se chama calibre. Tá? É o que está selecionado aqui, ó. Calibre. E o tamanho dessa letra é 11. Eu posso alterar o formato desse texto que eu acabei de escrever. Como? Selecionando esse texto, como eu acabei de fazer, e escolhendo a fonte que eu quero. Aqui no meu computador tem várias fontes, porque eu já baixei alguns da internet, mas tem alguns que já vêm padrão. Uma bastante conhecida e muito utilizada é a Time News Roman. Deixa eu procurar ela aqui. Está aqui, ó, Times New Roman. Cliquei, selecionei Times New Roman e vocês viram que o estilo, o formato da letra mudou. Talvez não tenha tido muita alteração, porque são fontes bem parecidas, mas deixa eu colocar aqui uma bem diferente, como essa Top Secret. Olha só como mudou, ok? Deixa eu botar outra fonte aqui, como essa Pepsi. E aí, eu também posso alterar o tamanho da letra, que está logo aqui em fonte, o tamanho da fonte. No caso 11, eu vou alterar aqui e vou colocar uma fonte 48. Veja só quanto mudou aí o tamanho da fonte. Eu vou colocar de novo a Time News Roman. De 48, eu vou alterar aqui, por exemplo, para 36. E esse aqui é o tamanho da minha letra, tá? Mais adiante, quando a gente estiver editando textos, a gente vai se deter em cada uma destas ferramentas aqui, tá? Mas, por enquanto, na aula de hoje, a gente está trabalhando dessa interface inicial. E existem outras coisas que a gente pode observar aqui nessa interface inicial, que são as réguas. Não sei se vocês notaram, mas bem aqui, ó, tanto no canto, na parte superior do texto, e eu vou até ocultar aqui para a gente visualizar melhor, nós temos essa régua aqui logo na parte de cima, ó, numerada. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e assim por diante. E também aqui na lateral, nós temos uma régua lateral, que também tem todos esses espaços aqui, tá? Essas réguas, elas representam uma forma simples e rápida de medir a página.
tá? E as informações do documento que vai ser digitado. Essa régua horizontal, né, mostra a margem do lado esquerdo e do lado direito da página, principalmente a partezinha cinza aqui. Essa parte cinza é o que a gente chama de margem da página. Significa dizer que quando você começa a digitar, ela não vai inserir as informações bem aqui no canto da folha. E quando você está chegando no final da margem, ela não vai escrever até o outro canto direito da folha. É o que a gente chama de margem. Ela delimita a distância, a margem do lado esquerdo e do lado direito da folha. Isso a régua horizontal. O mesmo raciocínio aqui para a régua vertical. A régua vertical, nessa parte cinza aqui também, tanto no canto superior quanto aqui na parte inferior, ela define a margem superior e inferior da página. Então, quando eu começo a escrever na minha folha, eu não vou começar a escrever logo aqui em cima, bem coladinho na parte de cima, porque eu tenho essa margem. E essas margens podem ser alteradas. Como é que a gente pode alterar essas distâncias? Quando você dá um clique duplo aqui na régua, ó, em qualquer uma delas, clica 2 vezes, nós temos aqui as margens. Abre-se a janela configurar página, e você tem como alterar essa margem superior e interior em centímetros, a margem da esquerda e da direita também em centímetros, tá certo? Aqui na régua também, você também tem como controlar o recuo da primeira linha. Sempre que a gente escreve com um parágrafo, por exemplo, a gente dá um espaçamento inicial, não é verdade? Esse recuo, ele é feito através destes 2 triângulozinhos que tem aqui, tá vendo? Ó, um do lado do outro. Deixa eu ver aqui se dá para visualizar. Como é que eu faço para colocar um zoom aqui? Eu não consigo dar um zoom nada. Eu consigo dar o zoom no... Eu consigo dar um zoom aqui, mas na régua eu não consigo dar um zoom. Mas deixa eu só colocar um texto aqui, repetidamente. Bom, coloquei esse texto aqui repetidamente para explicar justamente na régua, tá? Como é que funciona esse controle, o controle de recuo especial da primeira linha. Aqui eu consigo controlar, nesse triângulozinho superior, onde é que vai ficar, onde é que vai começar, ó, a distância da minha primeira linha. Veja que quando eu altero aqui, ó, vou colocar aqui 1,5, mais ou menos aqui depois do 1 e a metade, vocês podem ver que a primeira linha, ela foi um pouco mais para cá, ó, veio um pouco mais para frente, que é justamente o recuo de parágrafo que a gente chama. Eu vou dar um Enter aqui de novo, e quando eu começar a digitar... Perdão, peraí. Eu vou dar um Enter aqui, e quando eu começar a digitar, ó, ela já vai começar a digitar com a linha recuada. Ok? Aula de informática básica. Eu vou colocar aqui mais uma vez, ó. Enquanto as outras linhas não estão recuadas. Só a primeira linha que está recuada, justamente para definir essa separação aí do parágrafo, ok? Veja que eu fiz esse recuo. Se eu selecionar o texto novamente e reduzir esse recuo, toda a primeira linha vai reduzir também. Eu também posso aumentar esse recuo. Posso aumentar e reduzir. Tudo isso através da régua, movimentando aqui este triângulozinho que tem na régua. É o chamado controle de recuo especial da primeira linha, tá certo? Esse triângulozinho
de cabeça para baixo. Mas vocês podem ver que, além desse triângulozinho de cabeça para baixo, que eu estou movimentando aqui, existe outro triângulozinho, que é esse triângulozinho que fica de cabeça para cima. Esse triângulozinho aqui, que fica de cabeça para cima, na nossa régua, ele é o controle de recuo especial de deslocamento. Eu vou mexer aqui nele e veja só o que é que acontece. Ó. Ele recua todas as linhas, não somente a primeira linha do parágrafo, a primeira linha do texto. Então, o triângulozinho de cima da régua serve para recuar a primeira linha do texto e o triângulozinho de baixo serve para recuar todas as linhas. Então, por exemplo, eu posso fazer um recuo aqui, ó, vou voltar aqui para a margem, o meu recuo de todas as linhas, e mantive o recuo aqui da primeira linha. Eu posso recuar aqui a minha margem, as outras linhas, para que fiquem iguais com a primeira linha, tá? E eu posso também recuar a primeira linha para trás também, ó. Eu posso movimentar para trás a primeira linha e também para frente com relação às outras linhas de baixo. E há também o controle de recuo do parágrafo inteiro, tá? Que é esse quadradinho que tem logo abaixo dos dois triângulos. Quando eu clico nesse quadradinho e desloco para um lado e para o outro, notem que eu estou deslocando todo o parágrafo. Tá vendo? Ó? Eu vou clicar aqui de novo no quadradinho e vou deslocar para um lado e para o outro. Eu estou movimentando os dois triângulos ao mesmo tempo. Quando eu clico só em um triângulo, eu movimento só aquela função daquele triângulo. Quando eu clico só no triângulo de baixo, ó, eu movimento o recuo só das linhas, das outras linhas que não a primeira linha. Notem que o triângulo de cima não está... Eu vou movimentar aqui o triângulo de cima para ficar um pouco mais distante, para vocês verem. Mas notem que o triângulozinho de cima não está se movimentando. Por quê? Porque eu estou clicando só no triângulo de baixo. Agora, quando eu clico no quadradinho que tem abaixo do triângulo, todos os dois se movimentam ao mesmo tempo. Tanto o triângulo de baixo quanto o triângulo de cima. Isso serve justamente para ajustar estes recuos de linhas, tá? São um controle de recuo especial, tanto do deslocamento da primeira linha, como do deslocamento das outras linhas, e o quadradinho também, ele serve para movimentar todo o parágrafo, tá? Outro controle existente aqui dentro da régua é o selecionador de marca de tabulação. Então, na lateral esquerda da régua, tem um botãozinho como que com um L dentro, tá certo? Esse campozinho aí, ele controla a escolha de marcas de tabulação. O que são essas marcas de tabulação, a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas, quando a gente estiver vendo, vocês já vão saber um pouco aonde controlá-las, que já existe esse botão aqui. A gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá certo? Esse Lzinho que tem bem aqui, ó, no canto superior esquerdo, tá bom? Há também o controle, ainda falando das réguas, aqui do nosso ambiente, do recuo do lado direito da folha, que é esse outro triângulozinho aqui que tem na régua vertical, perdão, na régua horizontal, que vai servir para controlar o recuo do texto do lado direito. Aí vocês podem estar notando outra coisa. Professor, o senhor está mexendo aí, mas só um parágrafo é que está recuando. Por que é que os outros não estão? Porque eu não selecionei os outros parágrafos. E só está recuando esse parágrafo do meio, porque é justamente nesse parágrafo do meio onde está o cursor, que é essa barrinha aí que fica piscando, né? Fica acendendo e apagando. Para que as edições que eu faça se apliquem a todos os parágrafos, eu tenho que
selecionar todos os parágrafos. Quando eu faço isso e altero aqui o meu recuo, ó, do lado direito, todos os outros parágrafos também recuam, tá certo? Então, esse aqui é o meu controle de recuo de parágrafo do lado direito. Eu posso, inclusive, alterá-lo para ficar além da margem, tá? Vocês podem ver que a margem cinza, ela vem até aqui na página, ó, mas o texto ele está saindo da margem, está além da margem da minha folha, porque eu levei o meu controlador de margem, né? O meu controle de recuo de texto, de parágrafo, do lado direito, para além da margem. Mas eu vou retorná-lo aqui, ó. E sempre que você clica nesse controle aqui, ó, ele dá um tracinho, um tracejado pontilhado, para você ter a noção de que ele está, da onde ele está se posicionando em relação ao texto, tá bom? Ok? Então, todas essas aqui são informações existentes de cara que a gente já vê nessa nossa régua existente aí na tela inicial do Word. Outra informação importante aqui da interface inicial do Word é a chamada barra de status. A barra de status, ela vai ficar lá embaixo. Não sei se vocês estão acompanhando aqui o meu cursor, se dá para visualizar. Na barra de status, nós temos algumas informações, como, por exemplo, ó, página 1 de 1. Aqui ela vai dizer quantas páginas tem no meu documento, na barra de status, e também vai dizer em que página eu estou localizado, em que página está o meu cursor. Eu vou inserir aqui mais algumas páginas, tá? Pronto, ó. Agora o meu documento, ele tem 4 páginas que eu acabei de inserir. Ah, professor, como é que insere essas páginas? Depois eu vou mostrar para vocês em outro momento. O meu cursor aqui, ó, está na página 1 de 4. Se eu for lá para a página 3, por exemplo, e clicar dentro da página 3, ele vai me dizer que o meu cursor está na página 3 de 4, que é a página número 3, tá? De um total de 4 páginas estão selecionadas. Outras informações que nós podemos encontrar na barra de status, por exemplo, é a quantidade de palavras existentes no meu documento, tá? No caso aqui, ele está dizendo que tem 68 palavras. Se eu colocar mais uma vez aqui, ó, aula, que aumentou 69 palavras, tá vendo? Ó, aula. B foi para 70. Informática foi para 71. Básica foi para 72 e assim por diante. Além disso, mais adiante, a gente pode ver qual é o idioma que está selecionado no texto que está sendo inserido, tá? No caso aqui, português do Brasil. E aqui também, ele tem um revisor de texto, esse livrinho aqui, ó. Quando eu passo o cursor, inclusive, ele diz, nenhum erro de revisão de texto. Então, se tiver alguma palavra fora do dicionário, né, uma palavra inexistente, ele também vai acusar aqui. Deixa eu digitar qualquer palavra aqui. Olha só, quando eu digito qualquer palavra que não existe, ele mostra esse tracejadozinho aqui, esse sublinhado vermelho, né? E quando eu passo aqui na barra de status, tá? Ele diz o seguinte, ó, o Word encontrou erros de revisão de texto. Clique e toque para corrigi-los. Quando você clica aqui, ó, ele vai em cima da palavra que tem erros e lhe sugere palavras que poderiam estar corretas. Deixa eu escrever aqui uma palavra errada mesmo, que existe, mas errada. Vou escrever você com C cedilha. Mas notem que ele já corrige automaticamente, tá? O você com C cedilha, ele tem essas correções automáticas já. Deixa eu escrever outra palavra bem errada aqui. Vou botar faço com 2 S. Pronto. Faço é com C cedilha, né? Com cedilha. Olha só, a palavra fácil eu escrevi errado aqui com 2 S. Ele já disse que está errado. E aparece aqui, ó, na barra de status, no revisor, a existência desse erro. Quando eu clico, ele me dá aqui as opções de palavra correta. Tem o fácil com C cedilha, né? Tem um fácil aqui com SO, que eu não sei o que significa, mas tá aqui, ó, fácil. Quando eu clico em alterar, ele altera aqui também, e aí me dá a informação que as verificações ortográficas e gramaticais foram concluídas, tá bom?
Então, todas essas informações todas a gente vai encontrar aqui na barra de status. Quando eu clico, por exemplo, em idioma, ele me dá as opções de idiomas selecionados. Tem vários idiomas, mas a que está selecionada aqui, como padrão no meu texto, é o português, tá? Se você for escrever alguma palavra em inglês aqui, por exemplo, ele também vai dar algum erro, tá? Hello, olá em inglês, ele deu um erro aqui. Mas se eu selecionar essa palavra e alterar aqui na barra de status o idioma de português para inglês, ele já vai reconhecer que esta é uma palavra em inglês. Quando eu clico nela, tá? Não vai aparecer erro. Mas notem que quando eu dou um espaço, ele já volta aqui na barra de status para o português do Brasil. Outro símbolozinho que a gente vai encontrar aqui na barra de status é o modo de leitura, que você pode alterar. Tem esse modo aqui de leitura e tem esse outro modo aqui, que é o que a gente estava, que é o layout de impressão. Então, o que está selecionado inicialmente, com as réguas e tudo mais, é o modo layout de impressão. E quando você clica aqui no modo de leitura, ele esconde as réguas e outras informações mais e dá mais relevância ao texto, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o modo de layout de impressão. Além disso, nós temos, na barra de status, layout de web, que é como se fosse em uma página de internet para selecionar, ok? Mas deixa eu voltar aqui para o layout de impressão. E eu tenho essa barra aqui, que é a barra de zoom, onde eu posso aumentar o zoom ou diminuir o zoom. Eu não estou aumentando o tamanho da letra, nem reduzindo o tamanho da letra. Eu estou alterando apenas o zoom. Deixa eu colocar aqui em 100%, e aí ele fica nesse tamanho aqui. Tudo isso, todas essas informações, a gente acessa aqui na barra de status, ok? Quando você clica aqui também nas páginas, tá bom? 1 de 4, por exemplo, cliquei aqui em página 1 de 4, ele abre essa barra de navegação aqui lateral, que faz com que você possa navegar de uma maneira mais fácil, mais dinâmica, em todas as páginas do documento. Vamos supor que você tem um documento com 150 páginas. Para você ir só rolando aqui, fica um pouquinho complicado, né? Então, você clicando aqui em páginas, ele vai lhe dar esse mapa aqui, e aí você vai clicando e vai justamente para a página que você quer ir. Clicou de novo, ele fecha. Aqui em palavras, que eu disse para vocês, tá? Quando você clica onde tem 74 palavras, ele também lhe dá outras informações do texto, como essa janelinha que acabou de aparecer. Ele lhe informa a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, a quantidade de caracteres sem espaços, ou seja, a quantidade de letras que eu digitei aí, excluindo os espaços. E também a quantidade de letras e espaços juntos. Ele também vai lhe dizer a quantidade de parágrafos existentes no texto e a quantidade de linhas escritas nesse texto, nesse documento. Todas essas informações são e estão disponíveis aí, tá? Na interface, na tela inicial do nosso Microsoft Word. Além da barra de status, que foi essa que a gente acabou de falar, existe também as barras de rolagem, que são essas que se encontram tanto no lado direito do documento, essa que eu estou movendo aqui agora, a barra de rolagem, que me permite ir em várias páginas do documento, desde o início até o fim, ok? Para a rolagem vertical. E há também a barra de rolagem aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Quando o documento está com um zoom muito grande, na barra de rolagem, aparece a barra de rolagem aqui vertical, horizontal, que lhe permite modificar o documento, né, rolar no documento horizontalmente. É claro que quando eu estou com um zoom reduzido de maneira tal que eu visualizo horizontalmente toda a folha, eu não preciso, a barra de rolagem aqui some, né? A horizontal. A vertical, ela continua porque eu tenho várias folhas, mas se eu tivesse aqui só com uma folha, por exemplo, vou retirar todas as outras folhas, eu tivesse com um zoom aqui bem reduzido, tá?
as duas barras de rolagem sumiram, porque elas não estão sendo necessárias, tá? Então, elas somem quando não são necessárias, mas, claro, a gente sempre usa documentos com várias páginas, não é isso? E em um documento com várias páginas, eu vou fazer uso dessas barras de rolagem para acessar os documentos, tá? Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação aqui inicial da interface do nosso Microsoft Word. Eu queria utilizar somente essa aula para falar desse editor de texto somente no computador, para, na próxima aula, utilizar e apresentar uma interface de um editor de texto no celular. Mas eu não farei isso. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando aqui no computador do Microsoft Word, para quando a gente for passar por editor de textos do celular, ficar até mais fácil e mais rápido de vocês compreenderem. Então, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao Microsoft Word, tá certo? A esse editor de texto da Microsoft, e vamos falar de outras informações, como passar a digitar no nosso Microsoft Word. Para que a nossa aula já não fique muito longa, a gente já está se aproximando dos 50 minutos de aula, eu vou interromper essa nossa gravação. Essa aula que está sendo gravada ficará disponível para aqueles que não puderam estar presentes nessa aula de hoje, mas eu continuarei disponível aqui para vocês também, depois da interrupção dessa gravação, para esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês venham a ter, tá bom? Para vocês que estiveram presentes até agora, meus parabéns pela paciência, e até a próxima aula, se Deus quiser.